E o anjo lhe disse: veste-te as calças e as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a sua capa e siga-me. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava que me acontecesse. Versículo 12. Considerando sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Então bateu a porta de entrada e veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. E eles disseram: estás louca? Mas esta insistia em afirmar que era verdade. Então disseram que era um anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando eles abriram, o viram e ficaram perplexos. E eles lhe fez sinal com a mão para que se calassem. E lhes contou que o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi em outro lugar. Amém? Amém. Já foi orado, mas eu gosto de orar toda vez que eu vou pregar. Amém? Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, que eu venha ser um instrumento seu. Sim. Que dos meus lábios venha sair somente o teu querer, que eu possa ser um canal do Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa revelar a sua palavra para as nossas vidas nessa tarde. Assim sendo, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplaudam a Jesus. Pedro, é uma palavra que Jesus havia dito a Pedro e ela se cumpriu, porque quando Pedro negou Jesus lá atrás, Pedro disse assim, que quando Pedro ficasse mais velho e se convertesse de seus maus caminhos, né, que ele iria dirigir, que ele ia cuidar do povo, que ele ia cuidar de uma igreja. E quando Pedro foi preso, ele ainda era novo, né? Ele tinha 40 anos, ele era novo, escuta aí, não é? Então ele estava novo. Então, ele sabia que ele ainda não era velho, né? Que ele ainda tinha algo, porque até então ele duvidava. Mas aí ele foi preso, mataram alguns e ele foi ali, guardado na prisão. Mas a promessa do Senhor veio a se cumprir, porque a igreja orava continuamente pela vida de Pedro. Eu acredito que lá, né, eu já vi o pastor pregar isso várias vezes, eu sei que vocês também, mas ele dizia lá assim, olha, né, que Jesus tinha uma promessa na vida de Pedro. E eu acho que eles oravam assim, Jesus solta Pedro, Jesus liberta Pedro, Jesus faz uma obra na vida de Pedro, Jesus faz algo na vida de Pedro. Jesus, porém, enviou-lhe ali o seu anjo para que soltasse e quebrasse as correntes da prisão e libertasse a Pedro, né? Porque havia uma contínua oração. Quantas vezes eu e você oramos, pedimos ao Senhor, né? Pedimos muitas vezes, Senhor, vem nos liberta. Aí acontece como quando Pedro chegou na porta e começou a bater. A igreja estava orando, amém? E ele chegou lá e começou a bater. A menina correu, viu que era Pedro, ela ficou tão feliz, tão emocionada, que ela não abriu a porta. Ela correu para anunciar que Pedro estava liberto. Às vezes eu e você somos exatamente como esse povo que ora. Oramos, mas não acreditamos na nossa vida. Não acreditamos que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aonde a pastora quer chegar? Sabe onde eu quero chegar? Que você, quando você ora, Deus escuta as suas orações. Quando eu oro, Deus ouve as minhas orações. E quando nós oramos, Deus responde. É que às vezes nós não percebemos o milagre de Deus. Porque quando o milagre é pequeno, a gente acha, foi o irmão, foi a irmã. Não, irmão. Tudo é porque existiu a permissão de Deus. Tudo de ruim que acontece, tudo de bom que acontece, tudo é permissão de Deus. É Deus que permite para que nós possamos acordar. É Deus que permite para que nós possamos ser libertos. É Deus que permite nas nossas vidas para que o mal maior não venha acontecer depois. Eu tenho aprendido nessa caminhada com Jesus, que Jesus, quando Ele quer fazer algo nas nossas vidas, Ele vem e Ele faz. E Ele envia os seus anjos para fazer milagres nas nossas vidas. Assim como fez com Pedro no passado, né? Pedro lá preso, o anjo chega, estava lá sentinelas, devia ter um monte de guarda lá, cuidando daquela prisão. E na nossa vida hoje, pode até ser que não tenha carcereiro, mas não tem de gente cuidando da tua vida, irmão, você não tem ideia.
ele fica cuidando dos seus problemas, ele fica cuidando da sua situação, mas a vida dele não. Eu canso de dizer aqui na tarde da bênção, toda vez que eu tenho oportunidade, irmão, põe um espelho bem grande e olha para ele. Você vai reconhecer ali as suas falhas. Não precisa procurar falha nos outros. Comece a procurar em você, porque uma coisa eu aprendi com Deus. E essa coisa é verdadeira, irmão. Você que é casado, você que vai casar, você que, né, vocês que estão aqui nessa tarde, leva isso para a tua vida. Quer que a tua casa seja mudada? Mude você. Porque a partir do momento que as minhas atitudes forem mudadas, tudo à minha volta vai ter mudança. Eu não preciso brigar, né? Eu não preciso nada. Quando nós queremos algo, Deus vem e muda em nós. É Deus que faz a mudança na minha vida. E se eu olhar para aquilo ali e ver as minhas falhas, eu vou consertando elas. A partir do momento que eu conserto ela, tudo à minha volta é melhorado. Mas não é porque as pessoas melhoraram, não. Porque eu melhorei, a minha maneira de enxergar mudou. A minha maneira de ver as coisas. Aleluia, Deus. Aí Jesus vem e transforma tudo à nossa volta. Porque nós mudamos aquilo que precisava ser em nós. Amém? Aí o que acontece? Aquele anjo entra lá, ele liberta Pedro. Quantas vezes Jesus vem, o Espírito Santo vem e nos revela algo para que nós possamos ser libertos, às vezes de vícios, às vezes de muitas coisas. Ah, mas vício é droga, bebida. Não, gente. Vício é tudo aquilo que você faz constantemente, né? Falar mal dos outros é um vício, sabia? Cuidar da vida dos outros também é um vício. Tem pessoas, graças a Deus, na minha rua não tem, né? Mas eu conheço pessoas que moram assim, ó, bateu no portão, sai todo mundo lá fora para ver quem está chegando. Na minha casa, graças a Deus, não tem esse problema. Mas eu já vi pessoas reclamando desse tipo de situação. Quem já viu isso? Né? Não é verdade? A pessoa está batendo na tua casa, mas aí o vizinho já sai, já se promete. Olha, ele não está não, ele saiu. Ah, ele está aí sim, que abre a porta. O que tem a ver com isso, né? Mas às vezes as pessoas se metem, né? E se metem, sabe por quê? Porque nós deixamos. É verdade, sim. Quando nós deixamos, aí todo mundo se mexe na nossa vida. Agora, quando a gente não deixa, só papai, só Jesus que entra, amém? Aí o que acontece aqui é que Pedro, ele foi liberto, só que o anjo disse algo revelador a ele. Disse para ele assim, ó, tocando Pedro, disse, levanta-te depressa. E as correntes caíram. Quando Jesus entra na nossa vida, nada nos prende, todas as correntes caem. Disse para ele, veste as suas calças e as suas sandálias e põe a sua capa, né? Para ele se vestir, para ele colocar a sua sandália, para ele sair da humilhação, porque estar preso naquele lugar era uma humilhação. Ele estava sem roupa, quer dizer, todos estavam vendo as suas falhas. Talvez ele tivesse cicatriz, talvez ele tivesse alguma coisa no seu corpo, e todos os carcereiros, todas as pessoas estavam vendo, mas o anjo disse para ele se vestir, o anjo disse para ele se calçar, sair da humilhação e colocar a sua capa, né? A sua capa que era de autoridade, colocar ela de novo sobre ele, e ele foi embora. E só então, lá na frente, é que ele caiu em si. Aí nós vemos que ele caiu em si, e ele viu que Jesus, que Deus mandou um anjo para que o libertasse. Quantas vezes nós estamos vivendo situações difíceis, né? E conseguimos ver só o nosso problema. Não conseguimos ver que Jesus mandou alguém, que Jesus nos libertou de alguma coisa. Porque nós só lembramos, igreja, eu já cansei de dizer, vou dizer mais uma vez, que nós olhamos os milagres que são grandes. E esquecemos de olhar os milagres pequenininhos. Sabe, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá, às vezes nós esquecemos de agradecer. Eu agradeço a Deus por um grande livramento que eu tive, né? Mas aí eu vou atravessar a rua, opa, Deus me deu um livramento e eu não vejo. Eu às vezes me esqueço, às vezes eu não agradeço, às vezes nós recebemos um abraço de um irmão e nem agradecemos. Você sabia que às vezes é Jesus que mandou ele te abraçar? Às vezes você está tão carente, tão necessitado, e quem conhece o teu coração é só o Espírito Santo. Aí a pessoa vai lá te dar um abraço, te dá um sorriso. Não é porque ela gosta mais de você do que o outro, não. É porque Jesus conhece o que você precisa naquele momento. E muitas vezes nós não sabemos nem agradecer. Mas ele foi até, ele sabia que naquela casa de oração estavam orando por ele. Olha para você ver. Ele podia ser o que fosse, mas ele sabia que naquele lugar pessoas gostavam dele, pessoas estavam intercedendo pela vida dele. E foi o primeiro lugar que ele foi até a casa de oração. Quantas vezes nós recebemos bênção do Senhor
dá bênção porque Ele nos ama. Ele nos dá bênção porque nós, às vezes, somos falhos, nós somos todos falhos, nós somos todos errados. Mesmo assim, Deus nos ama. Olha que maravilha. Olha que Ele é melhor que eu, melhor do que você. Mesmo assim, Ele aprendeu, Ele derrama sobre nós o teu amor. Ele ama a minha e a tua vida. Aqui também, irmãos, nós aprendemos que aquela menina, olha para você ver algo. Quando aquela menina, quando ele bateu a porta, a menina ficou tão feliz, mas tão feliz de vê-lo, que ela ficou tão emocionada, que ela, em vez de abrir a porta para ele entrar, ela saiu correndo para anunciar. Só que houve algo. Todos estavam orando, amém? Não é? Só que quando o milagre aconteceu, ninguém acreditou. Quantas vezes você está orando por algo, pedindo algo, aí o milagre acontece, você não acredita, irmão, tem que acreditar. Se você orou, Jesus vai responder. Aleluia, Se Deus. você orou, Glória a Jesus Deus. vai, porque Ele é Deus, Ele não vai enganar ninguém. Aleluia, Ele vai te Jesus. mostrar, Ele vai te exaltar, Ele vai fazer alguma coisa. Só que nós não acreditamos na nossa oração. Teve um dia que eu disse, orai-nos um pelos outros no culto. E Deus fez um milagre, o moço pegou um maço de cigarro, amassou e jogou fora. Deus ali já fez um milagre. Glória a Deus. Porque eu sou boa não, porque eu obedeci o que Deus mandou naquele dia. Não é todo dia que Deus vai mandar fazer isso. Mas quando Ele manda, nós temos que aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Aquela menina, na verdade, ela viu Pedro, ela sabia que era Pedro, mas ali ela tinha certeza que era Pedro. Às vezes você tem certeza que Deus atendeu o seu pedido e que o milagre chegou, mas aí todo mundo que estava orando por você não acredita. Aí todo mundo que estava orando por você acha que era o outro, acha que era um anjo, não era Pedro, era um anjo, mas eles não estavam orando para soltar o anjo, eles estavam orando para soltar Pedro, e Pedro foi liberto, irmãos. O que eu quero trazer para você, um avivamento para a sua vida agora, é para que você olhe para dentro de você e saiba que a sua oração, ela é poderosa, que Deus ouve a sua oração, que Deus responde às suas orações. O que você não pode deixar é que os outros digam para você que não é o teu milagre, que os outros digam para você que não é o que aconteceu. Aquela menina, ela tinha certeza, ela viu Pedro, mas mesmo assim, quando todos disseram que não era Pedro, ela ficou parada. Às vezes as pessoas dizem para você que você não vai conseguir, que você está orando, está buscando, mas você não vai aceitar, você não vai conseguir. Aí você toma posse daquilo, porque na verdade você está vendo o seu milagre, mas as pessoas convencem você de que não. E aí você fica igual essa menina, sabe o que é, mas ao mesmo tempo fica na dúvida se é. Mas Pedro ali, ele traz uma coisa, ele insistiu, ele continuou batendo, até que vissem que era ele. E ainda se mandou anunciar e levar as boas novas a outros que ele estava vivo, que ele estava liberto. Jesus, quando Ele quer nos libertar, irmão, Ele nos liberta e acabou. Glória a Deus. Aleluia. A hora que Ele quiser, Ele nos liberta de qualquer situação, no momento que Ele achar oportuno para as nossas vidas. Nós não entendemos o trabalhar, nós não entendemos o mover, nós não entendemos como Deus trabalha, mas Ele trabalha a nós. Aleluia. Eu ouvia muito, e eu acho que vocês já ouviram muitas vezes isso, que quando Deus quer fazer, até o diabo trabalha para Deus. Porque quando Deus quer te abençoar, irmão, até o que era para ser errado, dá certo. Porque Deus, Ele vem, Ele rasga o véu, Ele mostra, Ele revela e Ele quebra as prisões. Porque às vezes nós somos presos. Eu disse aqui no culto passado, atrás da mesa, que às vezes a pessoa fica tão, como eu disse mesmo? Eu sei até a Alessandra, que às vezes a pessoa fica tão presa aos sentimentos dela, que ela fica presa a alguém, ela acorda pensando na pessoa, a pessoa magoou ela, machucou ela, amém? Só que ela está presa naquela pessoa, está acorrentada, porque assim, ela acorda pensando naquela pessoa, ela passa o dia pensando naquela pessoa, ela vai dormir pensando naquela pessoa, e aí ela vai, quando ela vê, ela está algemada àquele sentimento, ou seja, ela está algemada naquilo. O que nós precisamos é que o anjo nessa tarde entre nas nossas vidas e quebre essas correntes, libertando verdadeiramente das mãos do inimigo, porque nada mais é do que o inimigo que nos acorrenta a tristeza, que nos acorrenta aquilo que nós não vamos conseguir, que nós vamos perder, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes você fala assim, eu vou, agora eu vou, aí vem com a voz, um sentimento ruim e fala que você não vai conseguir, que você vai ter que desistir. Mentira, você não tem que desistir de nada, você não tem que abandonar nada,
libertas de tudo. Libertas do álcool, libertas da bebida, libertas de droga, libertas de mentira, libertas de tantas coisas. Porque todo mundo acha que pecado é só um. Adultério, mesmo todo mundo acha que adultério é marido, é mulher, mulher é marido. Adultério, irmão, não é só isso não. Adultério é quando você deixa Deus de lado para fazer outras coisas. Adultério é quando você distorce aquilo que foi te dito por uma outra coisa. Adultério não é só uma traição humana, não, espiritual também. Né? Isso é adulterar contra Deus. Não é só a carne. Às vezes você fala, fulano tem pecado. Às vezes, uma pessoa que vive junto com alguém é menos pecador do que aquele que acha que é tudo certinho. Aquele que está todo, né? Porque ele acha que é, mas o outro é. E quem sabe todas as coisas é só Deus. É só Jesus que conhece o meu e o seu coração. Só Jesus pode nos julgar. Ontem à noite o irmão disse aqui que hoje ele é advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. Temos que orar e vigiar em todo o tempo. Né? A igreja ela fazia contínua oração. Ela orou por Pedro o tempo inteiro, mas ela não vigiou, porque quando a notícia veio, quando a notícia chegou que Pedro estava liberto, eles disseram, não é ele, é um anjo. Irmão, nós temos que orar sim, mas nós temos que aprender a vigiar. Porque a palavra diz para Tiago assim, ó, vigiai e orai. Ela não diz para mim orar para depois vigiar. Ela diz primeiro para mim, vigiai e orai. Às vezes você pode vigiar 3 horas e orar 5 minutos. Só que a tua oração tem um fervor, ela tem um caminho direto, ela tem uma linha direta. Porque você já viu, às vezes, tem pessoas que elas falam, vamos orar. Mas eu já vi aqui nas irmãs mesmo, até parei com o negócio de ajoelhar e vamos orar, porque às vezes a pessoa está ali ajoelhando e não está nem orando. E quando ela está de pé, ela fica a orar, porque está todo mundo vendo que ela está orando ou não. Né? E às vezes ela se ajoelha, irmã, ela dobra os joelhos. Aparências enganam. Às vezes você vê uma igreja toda de joelho e acha que Deus está ali. Às vezes a igreja está de joelho, mas está dormindo. Às vezes ela está de joelho, mas ela está dormindo, né? Ela está dormindo. E às vezes, quando nós estamos em sentinela fica deitado, sentinela fica ajoelhado, sentinela fica sentado, sentinela está sempre em pé. A palavra do Senhor diz assim, coloca-te em pé e eu, Senhor, falarei contigo. Então, irmão, independente se você está ajoelhado, sentado, de pé, tomando banho, orando, você tem que falar com o Senhor. De alguma maneira nós temos que criar uma intimidade com Deus, né? Mas não aquela que eu vejo aqui essas mulheres que estavam intercedendo pela vida de Pedro. Acho que elas oraram tanto que aquilo iniciou, né? Solta Pedro, liberta Pedro e tal. E quando Pedro foi liberto, parece que elas continuaram lá indo orando para que ele fosse liberto, mas ele já estava. Ou seja, a menina viu, ela estava vigiando o lugar. Olha para você ver. Aquela criança da revelação que Deus deu. Aquela moça, ela não estava ali orando com todo mundo ajoelhado. Ela estava vigiando o lugar. E ela viu que era Pedro. Mas mesmo assim, ela estava vigiando. E todos estavam orando. E todos que estavam orando ainda assim não acreditou que era Pedro. Apesar de muitas vezes orarmos para que o milagre venha na nossa vida. Orarmos para que a libertação chegue em nós. Orarmos para que tudo venha acontecer na nossa vida. Às vezes ainda assim, quando nós estamos num momento desse, o milagre chega. Às vezes é tanto sofrimento, às vezes é tanta dor, tantas coisas, que a gente não acredita que é o nosso milagre. E nessa tarde, o que Jesus traz para mim e para a tua vida, é que Ele quer nos dar, tirar da humilhação, colocar uma sandália nos nossos pés, nos tirar da humilhação, nos tirar da vergonha, colocando uma roupa em nós, e nos dar uma capa, derramando autoridade sobre nós, que possamos ter autoridade. Se você louva, que você tem autoridade no louvor. Se você prega, que tem autoridade na pregação. Se você, aquilo que você fizer na casa do Senhor, que Deus possa derramar autoridade sobre a tua vida. Porque nós precisamos que Jesus venha nos abençoar a cada dia e venha nos revelar da tua vontade, da tua palavra. Queremos que Jesus faça, mas muitas vezes não acreditamos que Jesus está fazendo. Muitas vezes não acreditamos que Jesus, Ele pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes estamos lá, pode ser que não estejamos presos no cárcere como Pedro estava, mas às vezes estamos presos na angústia, na tristeza, em tantas coisas, que ficamos presos
tarde possamos receber do Senhor aquilo que precisamos, possamos sair da humilhação, sair da vergonha, receber a autoridade de Deus. Quando você levantar na sua casa, às vezes você não tem autoridade dentro da sua casa, que você possa ter, que você possa realmente se libertar daquilo que te prende e não te deixe ter a autoridade de Deus. Porque a autoridade é uma coisa, autoritário é outra coisa. Uma pessoa autoritária é aquela que quer mandar em tudo. Agora, a autoridade é Deus que dá. A autoridade é reconhecimento que Deus nos dá. E não só na igreja, aonde você estiver, se você tiver a autoridade de Deus, todos vão te reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Seja ela pouca, seja muita, seja no trabalho, seja na casa, seja com os filhos, seja onde for, a autoridade tem que vir de Deus. Não confunda uma pessoa autoritária com a autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor é outra coisa. A autoridade do Senhor é algo divino, é maravilhoso, é esplêndido, é algo que vem realmente de Deus para as nossas vidas. O que eu queria deixar para você nessa tarde é que Jesus manda um anjo na minha e na tua vida. Aleluia. Possamos ser libertos das Glória a Deus. Que essa tarde você possa sair daqui calçando a sandália, né? Tirando o seu pé da humilhação e colocando as sandálias no seu pé, para que você venha a ser exaltado. Aleluia. Você vai vestir a roupa, né? Que Deus manda para mim e para a tua vida nessa tarde, para nos tirar da vergonha e que a autoridade venha sobre as nossas vidas. Para que possamos realmente engrandecer o nome de Deus, para que realmente possamos orar e ter certeza que Deus faz nas nossas vidas. Não faz só na vida do irmão, faz na minha também. Às vezes você tem uma experiência diferente da minha, mas Deus usou você em alguma forma. De alguma maneira você teve uma experiência com Deus. Todos nós, de alguma forma, temos uma experiência com o Senhor, ou através de um livramento que Ele nos deu, ou através de uma cura que Ele nos deu, através de uma libertação de algo que nos prendia, que nos fazia ficar tristes. Sabe o que é mais triste? É às vezes você ter vontade de perdoar alguém, mas o orgulho ser maior e você não perdoa. E aí você é infeliz. A outra pessoa continua caminhando, mas você não. Você fica estacionado, porque você fica preso às correntes, algemados a esse sentimento. E é isso que esse anjo do Senhor desce nessa tarde, para quebrar da minha e da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém? A palavra do Senhor disse assim a Pedro, né? Que ele se levantasse, que ele se colocasse na posição e que ele fosse embora. E isso é o que Jesus disse para mim e para você. Vamos nos levantar, vamos calçar a sandália, calçar a nossa roupa, pegar a nossa capa e nos colocar em posição para que o Senhor possa nos usar. Amém? Porque às vezes você fala, não sou usado, você é usado. Nós todos somos usados de alguma maneira nas mãos do Senhor. Uns é cantando, outros é pregando, outros é abraçando. Cada um é usado de uma maneira. Na sua casa você é usado, né? Todos nós somos usados, irmão. Ou por um lado ou por outro, mas nós somos. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelas vidas que estão aqui nessa fase. Quero te agradecer, Senhor, que o Senhor venha derramar para a tua graça. Que o Senhor, nessa tarde, Pai, venha abençoar, Senhor, as vidas que estão aqui. Te agradeço, Pai, por cada um que veio nessa tarde da bênção. Por cada irmão, por cada louvor aqui no alto. Por cada um, Papai querido, que veio aqui, que deu uma saudação, que falou do teu nome, que trouxe o Senhor no louvor nessa tarde. Que o Senhor, nessa tarde, Pai, possa derramar a tua graça. Que possamos voltar para casa em segurança. Que possamos voltar para casa, Pai. Que o Senhor possa nos levar para termos um final de tarde abençoado. Que possamos voltar, Senhor, e sentir a tua presença. Que possamos, Pai, ter uma noite de descanso. Para amanhã, Pai, à noite, podemos estar aqui novamente para agradecer e exaltar o teu nome, Pai. Para que possamos, Pai, juntos adorar ao Senhor. Que possamos, Pai, ter testemunhos para contar.